Chama! Não foi. Esse negócio de Chama! Chama minha joia! E aí, vamos começar? Bora nessa? Vamos embora! Fala, minha joia! Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, começando da forma correta, e a forma correta é Marquinhos e Lisa sorrindo, porque se não fosse a forma correta. Minha joia, se você ainda não é inscrito nesse canal, você está perdendo tempo, tá certo? Então você vai se inscrever, você vai ativar o sininho, o que mais, mano? Eu nunca lembro. Fala Se aí. inscreve no nosso Instagram, se inscreve no nosso TikTok, visite a Boa nos domingos. Visite a boa, né? Mano, qual a boa, minha joia? Sim, lembrando, só pra lembrar, né? Sim. Que terça-feira passada a gente não teve um podcast, porque foi o casamento da nossa excelentíssima. Ari, Guto, Ari, aproveita então ainda em lua de mel aí. Manda coração, manda Manda coração. 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 Como é coreano? Tá. Eu sou assim. Coração pra Ari, pra mim. Não, como é, mano? Assim. Chico é que faz direitinho. Foi por isso, galera, que nós não tivemos o podcast na semana passada. Estávamos todos lá na celebração, casamento deles. Mas hoje estamos voltando hoje com um vespeiro, né? Vespeiro. A gente gosta de vespeiro, na Gosta, verdade. Mas hoje, inclusive, a gente fecha esse ciclo falando sobre igrejas. A gente iniciou falando o porquê do surgimento de novas igrejas, depois a gente falou de qual a igreja ideal para você escolher para congregar, depois qual a igreja você deve sair, Quando deve sair, né? quando deve sair. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito bacana e que já fica aqui, inclusive, a dica aí para vocês, para que possam ir atrás do livro e conferir tudo que a gente vai falar, que é o livro da Igreja Tove, né? Uma cultura de bondade. Um livro fantástico, eu super indico. É lá do pessoal da Mundo Cristão. Ele, há um tempo atrás, ele nem tinha em português, mas foi traduzido recentemente, inclusive Mundo Cristão patrocina a gente aí também, né? Manda os livros pra cá pra gente, né? Poder... Mas enfim, é um livro Pode mandar, tô querendo completar a minha série dos Heróis da Fé. Boa. E é um livro muito especial. Esse livro, eu quando li, eu sou suspeito de dizer que é um livro divisor de águas, porque todo livro que eu leio, eu digo que ele é um divisor de águas. Sacou? Mas esse também é muito especial, esse livro lá do Scott McKnight. E a gente vai tratar dele hoje aqui. Eu queria fazer algo para que o pessoal que está assistindo, que não leu ainda o livro, ele entenda o que é que a gente vai falar. O que é que o livro fala? O livro ele é dividido em duas partes, tá certo? É um livro de 250 páginas, né, arredondando aí. Onde as 50 primeiras páginas, esse livro ele vai estar falando dos escândalos, né, das igrejas da Convenção Batista lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, muitos escândalos nas igrejas, principalmente na Willow Creek, que é muito citada, tá certo? E é uma igreja dessas mega church, né? Teve o nome church, meu irmão. Eu tô até pensando em mudar a boa para boa church, né? Porque se boa church, Deus ele abençoa de um jeito, não. Good News Church. Good News Church, boa. Né? Mas Trabalhado no inglês, Ari. Vai ter embaixo assim, boa e embaixo. Church. Então, mas a Willow Creek é uma dessas igrejas onde o seu pastor, pastor celebridade, que a gente diz também. E aí, o livro, ele não traz nada no campo da especulação. Tudo que o livro traz é resultado de investigações policiais, inclusive nos Estados Unidos, relacionado a abusos sexuais, abuso de poder, né? Enfim, muitos problemas nas igrejas. E é importante que a gente diga o seguinte, o livro, ele dedica apenas as 50 primeiras páginas sobre isso, e o restante do livro é justamente mostrando o contrário. Como se desenvolveu uma cultura de bondade, que é justamente essa palavrinha, o tov, né? Que é uma palavra do hebraico que significa a bondade, né? Então, para a gente não pensar que é carnificina pura, né? Que é só problemas. Fala, Jé. Vai falar? Então, não pensar que é só aquele plantão do meio-dia, né? Dá lapada, não. Mas é importante falar esse tipo de coisa também, né? Porque, assim, muitas vezes a gente acaba criando um compromisso com as denominações, com as igrejas, e a gente esquece do compromisso que a gente tem que ter com Deus e que é maior do que tudo isso. E quando a gente não traz esses assuntos à tona, a gente, inclusive, está contribuindo para que culturas de igrejas tóxicas elas possam continuar se desenvolvendo e sendo perpetuadas. Então, é isso que o livro fala de uma forma geral, sobre as igrejas, chamadas de igrejas tóxicas, e como se desenvolverem igrejas
que cultuam, né, e que têm uma cultura de bondade. Então é isso que a gente hoje vai estar falando também. Eu acho que seria interessante se a gente dividisse o podcast mais ou menos dessa forma, trazendo os problemas que o livro retrata e depois trazendo o que ele chama de círculo Tove, que é o círculo de como desenvolver uma igreja de bondade. Fica também a dica para que você avalie a igreja que você está congregando. Onde é que a sua igreja está enquadrada? Será que ela está enquadrada na igreja tóxica? Será que ela está enquadrada numa igreja de bondade? E pelo amor de Deus, né? Se ela não está ainda enquadrada num círculo de bondade, fica aqui também a sugestão para você sugerir esse seu livro aí para as suas lideranças, para o seu pastor. Cuidado, dependendo do seu pastor, né? Senão você vai ser Disciplinado. Você vai ser disciplinado, mas seja você, então, essa mudança, né, na sua igreja e comece a fazer aí essa transformação. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria trazer, antes da gente começar aí, um texto para que a gente pudesse entrar embasado, que está lá em João, no capítulo 10, certo? Eu vou ler aqui nos versículos... A Bíblia está novinha. Tá, novinha. A Bíblia boa é a Bíblia surrada, né? Então, João, no capítulo 10, tá certo? Lá no versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim pra gente: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouquecido. Irmãos, quem é o verdadeiro pastor? Quem é o único pastor? E aí? Jesus. Cristo é o único pastor, né? Esse texto, ele é muito importante. Eu fiz questão da gente começar com ele, porque assim, Cristo é o único pastor. Tá? A gente tem visto uma cultura, né, das igrejas, elas, de uma certa forma, elas tomarem essa autoridade do verdadeiro pastor e atribuir essa autoridade a um ungido específico, por exemplo, Ao pastor, né? ao pastor da igreja. Tá? A gente sempre conversou muito na boa sobre essa questão da descentralização. Né? Essa questão de você não atribuir a uma pessoa uma autoridade que não lhe foi atribuída no final das contas. Veja, é como se a gente estivesse vivendo numa época em que as igrejas estivessem dizendo o seguinte: Cristo, ele é o intermediário do Pai, só Cristo é o intermediário. Mas é como se as igrejas estivessem dizendo o seguinte: não, o intermediário, a gente substitui Cristo e a gente tem outro intermediário. E essa autoridade não nos foi dada como igreja. Não nos foi dada esta autoridade, porque Cristo continua sendo o intermediário. É como se a igreja, as pessoas da igreja começam a acreditar que o pastor é como se fosse escolhido pelo Espírito Santo Isso, ou por Deus isso. para substituir a Cristo, mas eles acreditam isso de uma forma tão... Daqui a pouco eles vão estar Isso. fazendo assim: Senhor, em nome do pastor, a gente te pede amém. Isso. Eu vou agora deixar Deus realmente trazer o seu coração. Eu vou um pouquinho mais além. Vejam bem. Como é que funciona, tá certo? A palavra de Deus, ela nos diz de que existe uma pedra angular, certo? Essa pedra angular chama-se Jesus Cristo. Cristo é a pedra angular, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa pedra angular, que é Cristo, é o fundamento. Cristo é o fundamento, tá certo? Então, esse fundamento, ele foi transmitido até os apóstolos, tá? Esses apóstolos transmitem esse fundamento aos discípulos, tá? Então, no final das contas, esses discípulos e a igreja que se forma, que somos todos nós, elas são formadas por pequenas pedras vivas, pequenas pedras que carregam esse fundamento. E esse fundamento é o próprio Cristo. Então, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é formada por pedras pequenas que carregam um fundamento da pedra principal angular, que é o próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu estou dizendo o seguinte a vocês: se alguém
Quer falar, Isa? Eu tô vendo que tu quer. Tem um bichinho lá. Saiu. Então, Aí tu tá morando em Aldeus. não tem nem como. É. Bicho lá fora. Bicho lá Lá fora, a gente aqui dentro. Então vamos retomar. Então, existe uma pedra angular que Cristo é o fundamento, e esse fundamento ele é transmitido, certo? A toda a sua igreja, que são as chamadas pedras vivas. Essas pedras vivas, elas carregam esse fundamento que é Jesus Cristo. Então, o fundamento continua sendo Jesus Cristo. Esse fundamento não é qualquer outro tipo de pessoa. Então, o que é que acontece, tá certo? Então, existem, na verdade, os dons que foram concedidos, tá? Você vai ter o dom de apóstolo, o dom que foi concedido de pastor, o dom de um evangelista, né? Você tem esses dons, você tem o dom de profecia, tá certo? Mas veja, agora preste atenção no que eu estou dizendo. Biblicamente, tá? Esses dons, eles foram concedidos separando por funções. Então, o apóstolo é aquele cara que tem a capacidade de ir no front, é aquele cara que vai abrir, é aquele cara que vai fazer isso. O pastor é aquele cara que tem a capacidade de gerenciar muitas pessoas, sabe? O mestre é aquele cara que tem o conhecimento para poder passar o evangelho. Então, não existe uma hierarquia. Biblicamente, não existe essa hierarquia. Biblicamente, o que existe para cada pedra viva dessa é uma distribuição de função. Pinto, por que tu está dizendo isso? Porque esse modelo bíblico é totalmente diferente do que a gente vai ver nas denominações. As denominações pegam estas funções e atribuem às funções a hierarquia e o poder. Mano, saca? Quando eu atribuo poder e eu estou dizendo que esse pastor ele está acima de todas as outras pessoas dentro da igreja, isso é tão danoso porque eu estou dizendo o seguinte: tira Jesus, que é o fundamento, ele que está acima de todos, porque Jesus é a cabeça, ele é o cabeça, e todo o corpo é formado, né, por cada um que tem esse dom, por cada pedra viva dessa que tem esse dom. Mas quando o cabeça é substituído, quando eu tiro Cristo e eu boto, por exemplo, um pastor, ou eu coloco a autoridade eclesiástica, seja ela qual for a igreja, eu estou trazendo um grande problema. Qual é o grande problema? Eu estou tirando Cristo da igreja. Sim. Eu acho que fica difícil para as lideranças menores conseguir ter liberdade de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu quero reunir os irmãos da igreja para fazer uma célula na casa de Marcos. Mas o pastor dirige essa e mais 20 igrejas e ele não tem tempo de estar me dando essa liberação, ou ver quem vai estar lá, ou ver quem vai estar mais responsável, porque ele precisa delegar um responsável. Tem uma pessoa que está precisando de uma palavra e eu não posso ir, porque o pastor da igreja não tem tempo suficiente para analisar meu pedido. Isso me lembra, assisti essa semana uma série que era do exército, e o menino levou um tiro numa veia. Não tem uma artéria extremamente importante na perna. O tiro foi exatamente nessa artéria. E o capitão do exército não podia pedir um helicóptero para socorrer ele, porque alguém mais alto que ele tinha que liberar esse chamado de helicóptero. Sim. Resultado, o soldado morreu. O capitão não pôde fazer nada, mas ninguém podia fazer nada porque precisava de uma autorização de uma pessoa que não estava lá. Isso. É exatamente isso. A gente vai acabar perdendo vidas ou deixando de alcançar vidas porque a gente precisa de uma autorização de uma pessoa que não há necessidade, entendeu? Isso. Agora, tem que ter muito cuidado. A gente não está dizendo aqui que a gente não concorda com a autoridade. Sim. Concordamos com a E ela é autoridade. necessária. Ela é necessária, mas precisamos entender que a nossa autoridade é espiritual e chama-se Jesus Cristo. Eu acho que em Romanos, que tem uma passagem que diz que toda autoridade na terra, a gente estuda isso essa semana com as minhas crianças, toda autoridade na terra, ela fala é... de criança, parece que ela é mãe de um bocado de pirata. Ah, somos 31 ovelhinhas. Toda autoridade na terra, ela é designada por Deus. Sim. Se ela existe na tua vida, foi porque Deus colocou ela lá. Sim. Então, ela é importante. E por que é assim? Porque o próprio Cristo, ele tinha uma autoridade que era Deus o Pai. Então a autoridade é bíblico. Nós não estamos dizendo aqui que não é para ter autoridade, mas nós não podemos esquecer nas nossas igrejas de que a autoridade e o cabeça continua sendo Jesus Cristo. Esse é o problema. Eu acho que a questão aqui são duas palavras. A primeira é transferência, de você estar transferindo a autoridade de Cristo para alguma outra pessoa. E a segunda palavra talvez seja abuso. Boa. Da pessoa que meio que está transferindo para aquela pessoa aquela autoridade que é de Cristo, daquela pessoa em específico, abusar daquela autoridade. E querendo ou não, toda autoridade
traz o quê? Poder, de certa forma. Isso. Tá ligado? Toda autoridade tem um poder, de certa forma. E aí, quando a pessoa ela abusa daquela autoridade, ela abusa daquele poder, aí é que o bagulho fica doido. Isso. Vamos entrar exatamente nisso. O livro, eu fiz questão de trazer biblicamente isso, porque o livro vai falar dos problemas. E os problemas, eles vão nascer exatamente do coração vaidoso dos homens, né? Então, a gente viu, né, e recentemente, e ainda continua existindo, uma grande invasão nas igrejas, tá certo? De empresários dentro de igreja. Então, modelos empresariais nas igrejas, né? Então, a gente agora começa a trazer conceitos de liderança para dentro da igreja. Então, se antes as igrejas elas eram formadas por organismos, agora elas são tratadas como organizações, saca? Então, quando eu tinha organismos ali, eu tinha Cristo sendo o cabeça, mas como organização eu viso, por exemplo, um lucro agora. E se eu viso um lucro, né, eu deixo de ter Cristo ali na parada, né? Entendo. Mas assim, vê, quando tu fala assim, tem empresários indo pra igreja e a igreja agora ela tá sendo tratada como se fosse uma empresa, entre aspas. Eu concordo e acredito assim, e concordo, né, que tem muitos pontos negativos, talvez mais pontos negativos, mas eu também vejo que tem alguns pontos positivos, tá ligado? Sim. Do conceito, sei lá, de administração, do conceito. Que era uma coisa até que eu ia comentar que, pronto, que Isa falou, tipo, a gente quer ir na casa daquele irmão ali que tá precisando, mas tem que passar pelo pastor, não sei o quê. Mano, se tu reparar, tem empresa, mano, que, tipo, não tem toda essa escadinha de autoridade que tem que falar com fulano, que tem que falar com cicrano, que tem que falar com Beltrano, pra Beltrano autorizar, pra depois voltar essa resposta, Sim, sim. tá ligado? A gente tá vendo hoje em dia a transformação dessas empresas mais no módulo horizontal do que no módulo vertical, tá ligado? Porque assim, o que acontece aqui, Marquinhos e Lisa, é o seguinte, vamos lá. Qual é a nossa função como igreja? A gente não pode esquecer de propósito, não pode deixar de falar de propósito, né? Veja, o meu propósito, tá, é desenvolver nas ovelhas que Deus colocou para que eu possa apacentar. O meu propósito é fazer com que essas pessoas elas possam encontrar Cristo. Esse é o principal propósito, fazer com que essas pessoas elas possam desenvolver esse relacionamento e elas possam finalmente espiritualmente se encontrarem, tá certo? Porque o que a gente precisa entender é que o reino de Deus, quando a gente vai ver lá na Bíblia dizendo que o reino de Deus ele é um reino espiritual, o crescimento do reino de Deus é um crescimento espiritual, a gente precisa entender que a gente muitas vezes está medindo o sucesso das nossas igrejas pelo crescimento carnal que elas têm, pela quantidade de membros, pelo faturamento dessas igrejas, pelas filiais, e aí a gente tem visto grandes impérios de igrejas. Nós temos visto. Já reparou que algumas, não vamos falar nada aqui para a gente não ser processado, mas é a igreja de fulano de tal. Sim. Mano, o cara tem 20, 30, saca? Ele não é mais o pastor da igreja, Não, ele é o dono. ele é o dono, mano, da franquia da parada. Então, Isso levanta a questão, desculpa interromper. E quando essa pessoa falecer? Exato. Aí entra um grande problema, porque a Porque, cultura daquela igreja, se for danosa, vai ter sido Tem perpetuada. igrejas, pelo menos na minha cabeça, vem 4 enormes. Tem canais de televisão. Sim, sim, Tem canais de televisão sim. que tem uma programação diária. Tem uma pessoa responsável que leva Mas aí ela vai X passar o bastão igreja pra de alguém, tal pô. pastor, X igreja de tal Isso. pastor. Tem muitas assim. A E- gente associa o nome da igreja Ao tal pastor. ao pastor. E quando esse pastor falecer, o que é que vai acontecer? Exato. Então, quando o reino de Deus, quando a palavra diz que o crescimento é espiritual, o que a gente precisa entender enquanto igreja é que as nossas ovelhas, a gente tem que fazer com que elas cresçam espiritualmente, né? É muito triste, né? Seria muito triste você estar apacentando ovelhas e depois de 30 anos ver que aquela pessoa ela não desenvolveu nenhum tipo de relacionamento espiritualmente na vida dela, né? Uhum. Mas aquela pessoa se diz crente há 30 anos porque ela frequenta a igreja, saca? Então, assim, enquanto igreja, essa é a nossa função, essa é a única, na verdade, função, porque o pastor, ele tem essa incumbência de fazer com que essas ovelhas, elas encontrem o Pai, elas encontrem esse relacionamento com o Espírito Santo. A gente só cabe isso. Só cabe isso. Isso é o máximo que a gente vai poder fazer enquanto igreja. Claro que a gente vai poder utilizar de algumas estratégias que o mundo hoje utiliza
para trazer para dentro das nossas igrejas, desde que isso seja uma ferramenta de fazer com que essas pessoas encontrem a Deus. Por exemplo, vou parar de minha cabeça agora. Tipo, eu trabalho com marketing, né? Todo mundo sabe, marketingamente falando. Brincando. Tu é um marqueteiro, né? Até quem não conhece já sabe. Então... E aí, o que acontece? Tem um setor no marketing que se chama copyright, que é tipo redator publicitário, redator de textos persuasivos. E eu venho estudando muito isso, porque para você poder fazer a venda de alguma coisa, você tem que entender do seu cliente, entender do seu produto, linkar os benefícios do seu produto com a dor do seu cliente, etc, etc, etc. E aí, acho que foi na pregação de Marcelo, mano, que teve Pastor lá, Marcelo. eu fiquei castelando. Marcelo. Eu fiquei castelando e tipo, mano, será que seria... Não sei se... Antiético não seria a palavra, mas será que seria errado você utilizar essas técnicas persuasivas do homem assim, tá ligado? Pra você levar a palavra de Deus? Porque, por exemplo, só pra finalizar assim, eu posso chegar pra Isa e falar, Isa, Deus é amor. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se você não se arrepender e não se converter, você vai pro inferno. Ou eu posso chegar pra Isa contando a história de um fulano, trocando uma ideia com ela, tá ligado? Isso são técnicas que você usa pra você persuadir aquela pessoa. Se vocês estão conversando aqui sobre futebol, eu não vou chegar do nada e pessoal se converte. Eu vou chegar, meu irmão, vocês estão falando o quê? É esporte santo, é? Eita, meu irmão, rapaz, aquele jogador de esporte, não sei o quê. E aí eu vou me entrando na conversa. 1 Pedro vai dizer exatamente isso. Eu não lembro, 1 Pedro 15, eu acho, 13, alguma coisa assim. Mas vai dizer exatamente isso, de que nós precisamos estar prontos para testemunhar o motivo do que nos traz essa felicidade. E é exatamente isso. Eu já contei até algumas vezes lá na igreja, em pregação, isso. Eu já vi, eu não sei se foi o pastor Luciano Subirá falando de uma igreja que eles estavam plantando, né? E o pessoal estava ali há um ano antes de plantar essa igreja e conhecendo, se enturmando o que estava acontecendo. E um desses pastores ali, né? Aquela região onde eles estavam plantando a igreja, tinha Ele era copyright? tinha tido um problema, né, de inundação na época da chuva e tal, e uma pessoa dali, daquela rua estava sem cama, ele e a esposa estavam dormindo sem cama, e ele ouviu aquilo na padaria quando ele estava tomando café, e quando ele ouviu aquilo, mano, ele disse, rapaz, não leva mal não, vocês podiam me dar o telefone desse irmãozinho, porque eu tô com uma cama sobrando lá em casa, né, e na verdade ele não tinha cama sobrando nenhum, era a cama dele, da esposa, até imagina como é que ele disse a esposa, porque ele também não dormia mais na cama, mas ele entrou em contato com o irmão e disse, olha, eu tô com uma cama aqui sobrando. E aí eles se conheceram e tal, e através dessa cama eles marcaram um jantar, convidam o cara, salvou o cara para Jesus e o cara tá com ele. Então, eu acho que o problema não é a estratégia, saca, Marquinhos? A estratégia pode ser utilizada, mano, desde que o fim seja a pregação, desde que o fim seja levar a palavra de Deus para essas pessoas. De uma forma correta, né? De uma forma correta, obviamente. E assim, me vem agora muito na cabeça também o irmão André, né? O irmão André, contrabandista de Bíblia. Tá? Nunca foi falado do irmão André? Depois dá uma pesquisada aí, dá um Google para ver. O irmão André, ele entrava em alguns países em que os cristãos eles eram perseguidos e não tinha, né, essa liberdade, e ele entrava com um carregamento contrabandeando Bíblia. Ah, total. Saca? E ele conta uma vez de que ele foi parado, né? Como é que chama? Fronteira não, né? Numa região, uma blitz, ou uma, não é blitz, é alguma tem um nomezinho, eu esqueci. Graça. Ele foi parado lá, mano, com um carro cheio de Bíblia para contrabandear. E era tipo um país, Coreia do Norte, Irã, alguma coisa assim, que do tipo, mano, a galera não aceita o cristianismo de jeitinho. E ele conta que quando ele foi parado, o policial olhou para ele e disse, não, pode seguir, porque é um carregamento de repolho. Eu já escutei isso em algum lugar. Não escutei não. Sacou? Entendeu? O cara viu o repolho, mano, e era a Bíblia que ele tava contrabandeando. Ele conta que ele não sabe que... Me arrepiei. Arrepiou? É isso aí. Então, Que tipo, doideira aí. Eu já vi outra assim. Pegaram ele pregando o evangelho. Aí disseram, você vai pregar o evangelho? Tá bom, vou botar você na prisão. Aí ele, que legal, eu sempre quis entrar na prisão para evangelizar, vocês nunca deixaram. Vai pra prisão? Não. Agora você vai pra fora. Eu sempre quis ser missionário, agora eu vou pra fora. Tá bom, então vamos te matar. Eu sempre quis conhecer o céu, pode me matar. Eu costumo dizer o seguinte, mano, a gente como cristão, a gente não pode fazer coisas erradas.
Agora, se as coisas erradas foram pra pregar a Bíblia, mano, pra pregar o Evangelho do Senhor Jesus, a gente... Cuidado na coisa errada. Cuidado na coisa errada. É. E usa isso como pretexto pra achar que tá fazendo pro Senhor e tá fazendo pro seu próprio coração, né? Rouba até na Bíblia, viu? É verdade. Não, mas assim, o exemplo do irmão André, veja, contrabandeando. É crime. Sacou? É, Então, mas enfim, isso dá tema para outro podcast, né? é. Não vamos- Próximo tema do podcast, irmão André, queremos você aqui. Não tem nem. Mas enfim, vamos lá. Aí vamos entrar agora bem direto aí no livro, certo? Vou trazer aqui o que é o livro durante essas 50 primeiras páginas. Ele enumera alguns fatores que são responsáveis e que ele classifica as igrejas como tóxicas por esses fatores. Vamos passar um por um aqui rapidamente. Primeiro, e não poderia deixar de ser diferente, uma liderança narcisista. E aí? Mega pastores vaidosos e... Mano, assim, né? Essa semana eu comentei até com a Rebeca, minha esposa, que tá aqui atrás, inclusive, que amo, um cantor gospel, né? Que não é mais gospel, mas inclusive que assumiu homossexual e saiu do meio gospel, mas frequenta uma igreja. E aí a igreja dele fez uma conferência por esses dias, né? E ele não era mais membro da igreja, mas foi assistir o evento e quis abençoar trazendo uma pastora, que hoje em dia dessas pastoras eu vi, muito conhecidas mano. que a gente não pode dizer o nome. Mas ele Eu disse o vi, seguinte, Ele levou a pastora? É porque é isso. ele é homossexual, hoje em dia ele casou. E aí ele levou. Então, uma ele abençoou pregadora, a né? conferência, levando essa pregadora, essa pastora itinerante, muito conhecida. E o cachê dela, tá certo? Ele pagou primeiro 40 mil e depois 20 mil reais a ela. Certo? Ele pagou ao todo 60 mil reais para que ela fosse pregar na convenção, na conferência. E, inclusive, ela não foi porque ela soube que um dia antes ele tinha subido lá no púlpito, no palco da igreja, e ela não quis vincular a imagem dela a ele. Tudo Ela bem não ele foi? pagar, mas ela não podia ir. Não, e não é nem isso que eu ia falar pra vocês. Deixa esse BO de lado. O que eu ia dizer é, mano, como é que alguém cobra 60 mil reais pra pregar o evangelho, mano? Mas tem um TikTok que tá ficando bem famoso, que ele tá pegando fotos desses pregadores ou pastores que estão famosos na onda agora. Aí, sei lá, tem um pastor que tá assim com a esposa aqui, e ele tá assim. Aí tem um Rolex no braço dele. Aí esse Rolex é o quê? Rolex não... Tu não sabe o que é um Tô Rolex. brincando, né? Ah, tá. Só pra gente não... é um relógio de É de patrocínio, Rolex. de Por no favor. mínimo 100 mil reais. Aí eles pegam as fotos desses pastores que eles postam nas suas. No mínimo, eu falei. Acho que não cobra não, Rolex. Mas enfim, cara. No mínimo. Aí eles pegam fotos desses pastores, dessas lideranças, tem até pastoras e cantoras, botam a foto deles assim do lado, o produto, a marca e o valor. O valor. E a pergunta é sempre: essas pessoas estão trabalhando pro reino de Deus? Mano, Trabalhando pra eu não consigo, não é crítica, longe disso. A palavra de Deus também diz de que, enfim, existe essa possibilidade dessa remuneração. O apóstolo Paulo vai falar isso, eu nem quero entrar nisso. Mas, mano, 60 mil eu acho exagero. E eu acredito que nem deve ser dos topados. Porque ela não é das topadas. Eu acho que é porque a gente tava falando. O que é que tu precisa pra viver bem hoje? É justamente isso. Mano, eu me arrepiei, mano. Como é que a gente vai trazer uma palavra sobre bondade e amor ao próximo se eu ganho 60 mil numa pregação e tem gente que não tem 2 reais? E saca, o evangelho não é sobre acumular riquezas, é o que você precisa para viver. E foi o que Deus disse àquele jovem rico: dê tudo que você tem e vem. E mais tem uma passagem que fala: deixa eu esperar meu pai morrer. Deixa eu esperar. Exato. Não, meu filho, é agora, que não for agora, não vai. Então, vê, eu tava discutindo A gente tá falando sobre liderança narcisista, tá certo? E arrogância. E por que a gente tá dizendo isso? Porque, por exemplo, numa igreja tóxica, se tu tem um pastor desse, mano, e ele é a celebridade, vocês já ouviram isso, eu tenho certeza. Ah, mano, hoje eu vou pro culto, porque quem vai pregar é fulaninho e tal. Uhum. Mano, quando é Marquinhos que tá pregando... Mano, eu fico pensando assim, a Bíblia de Marquinhos ela é diferente. Porque até onde, eu não sei vocês, mas pra mim o que me passa, né, se um culto, né, se uma pregação foi boa ou não, é se é bíblica. Total. Mas aí, vamos lá. Eu tenho que abrir um parênteses no final do que tu falou agora. Por quê? Porque talvez eu fale de uma forma, você fale de outra, Isa fale de outra, e o pastor X fale de outra, tá ligado? E aí talvez essa, tipo... eu entendi a conotação que tu falou, de tipo, eu vou pra pregação do pastor X e tal... Mas o perigo é que eu acho que entendo. o próprio pastor X, ele se meio que se vangloria. Isso, essa é a questão. Não existe problema nenhum. E, Marquinhos, veja, muitas palavras, por exemplo, levar uma pregação na igreja, você pode ter se identificado muito, mas pode ser que a pregação em Isa, ela
Não surtiu tanto efeito. A questão não é essa, a questão é se esse pastor, exatamente, ele começa a se considerar a celebridade. Um adendo que Pinto falou. A palavra que Pinto falou pode ter atingido, porque naquele dia aquela palavra era Foi pra tu. você. Sim. Não, eu acho que a questão não é nem o pessoal, acho que é o pastor. Quando ele começa, ele mesmo, eu sou muito bom. Ah, porque minha palavra é muito boa. Sim. Ah, porque o meu conhecimento da Bíblia, eu sei que no capítulo de Lucas, Sim, 5, eu já versículo ouvi, 4, vamos lá. não sei o quê, Vamos começar agora. parágrafo 2, a terceira letra da quinta palavra. Vamos começar agora, tá Bagulho doido? certo? Não, o bagulho doido não. Vamos começar agora com os estudos de caso. Eu já ouvi pastor dizendo assim, olha, sinceramente, dentro da minha denominação, eu não vejo nenhum outro com uma pregação melhor do que a minha. E é muito isso narcisismo, colocar. Sim, eu já vi dizendo assim, não, eu só vejo um fulano de tal, logo depois vem eu. Eu lembro que na hora que ele disse isso, eu disse assim, mas pastor, essa votação quem foi que fez? Quem é a fonte disso? Vozes da minha cabeça, né? Eu digo, mas mano, pelo amor de Deus, eu não consigo entender, porque assim, quando a gente tem um coração, a gente entende, mano, que, eu vou falar de mim agora, tá certo? Andar por onde eu andei, nos caminhos que eu andei, e ver o que Deus fez na minha vida, isso não tem uma outra opção a não ser ele me tornar humilde. É verdade. E de reconhecer que não sou eu, não tenho mérito nenhum nisso, mano. Saca? Mas. Então, mano, é porque, tipo, é uma parada muito complicada, de certa forma, porque, vê só, uma coisa que tu fala muito é, tipo assim, mano, eu não confio em de jeito nenhum, porque eu tenho uma carne em mim. E tem gente que acha que porque é pastor, é, tipo, quase santo. É. Tipo assim, pra eu chegar à santidade é 100. Ele é 99,999. O problema É Protex, tá ligado? Elimina 99,999. O problema de muitos pastores, Marquinhos, o que você está dizendo é o seguinte: o problema de muitos pastores é que o cara ele começa a achar que o parâmetro dele é o próprio Cristo. Que ele é Eu muito acho bom. que eles podem até começar no caminho bom, que Deus deu aquele dom e tal. Mas é o que o Marquinhos falou, eles têm que lutar contra a carne dele. Essa é a questão, mas quando você está numa igreja de um ambiente tóxico, as pessoas começam a lhe colocar num pedestal. As pessoas começam a lhe tratar como uma celebridade. E você começa a achar que, mano, o seu parâmetro não é mais daquelas pessoas. Você não se compara mais a nenhuma delas. Tem aqueles pecados delas, mano. O seu parâmetro é o próprio Cristo. Mas, mano, o que a gente não pode esquecer é que Deus usou uma jumenta, mano. Eu já fui à igreja que as pessoas estavam tendo uma festa, na hora de agradecer, temos um evento, na hora de agradecer, não, queria agradecer, né? Começa sempre, queria agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu pastor, que é o santo da igreja, Isso. É o ungido da o ungido igreja. do Senhor e que tem botado a gente em oração. Eu, poxa, nem sabe teu nome, amiga. É verdade. É verdade. Então, mano, quando a gente tem um pastor celebridade, mano, isso aí cria um ambiente tóxico. Ele traz outros temas que a gente pode ver aqui, o que eu acho interessante a gente falar. Um que é bem bacana. A lealdade ao líder e não a Deus. Vejam, uma igreja é tóxica quando você vê que as pessoas, principalmente o corpo, o colegiado, enfim, o conselho, o que você chama aí da sua igreja, da sua denominação, essas pessoas elas são leais ao pastor, por exemplo. Isso que é tão problemático, mano, porque quando existe lealdade ao pastor, e muitas vezes a lealdade acontece porque o pastor diz o seguinte: se esse aqui não é leal, tira ele. Aí acontece naquela igreja dos Estados Unidos que a gente não pode falar o nome para não ter que botar um não. É porque deu trabalho. Mesmo ele preso, as pessoas continuam lá na prisão Isso. para pegar as palavras deles espalhadas da comunidade. Leais. Lealdade, tá certo? Ao líder, lealdade àquelas pessoas que elas começam. E isso a gente até falou nos outros podcasts, né? Essas seitas, porque eu não considero igreja, mas essas seitas, Era isso que eu ia falar agora. tá certo? Elas criam a própria doutrina dela, tá certo? E, não, a Bíblia não. A Bíblia a gente não usa, a gente tem a nossa própria Bíblia, né? Cristo não, Cristo não é mais o cabeça, a gente tem o cabeça. Alguém falou isso no TikTok. Mas eu não sei se eu mandei pra Adriele, ou se eu mandei pra alguém, não sei se eu mandei pro TikTok da Boa. Mas era um cara simplesmente falando, X igreja tem a Bíblia, aí eu falei, não, só temos a Bíblia. Aí quando tu vai pra um seminário dessa igreja, tem a Bíblia, mais um livro de uma tal pessoa. Seita. Sim, Tem a Bíblia, mas vai estudar só para complementar tal coisa. Seita. É porque, assim, a gente tá. As pessoas precisam entender que ninguém vai ocupar o lugar de Cristo. Não, até porque esse lugar não está vago.
Esse lugar não está vago. E aí, mano, a vaidade. Cristo não é. A vaidade surge daí, porque a gente começa a querer ocupar um lugar que não é nosso. E veja, se Cristo é o cabeça, ele nos conduz à santidade. Mas quando eu passo a ser o cabeça, mano, eu não conduzo ninguém à santidade. Eu acho que Entende? as pessoas esquecem que elas também são carne. Sabe? A gente tem que estar matando a carne todos os dias. E a pessoa tem que estar matando a carne, ela não pode Mano, ser exemplo então, de santidade. Ela pode ser um exemplo de bom cristão, mas ela também tem que dizer, olha como eu estou andando aqui, ó. Sim, até porque essa pessoa, ela também está num processo. Essa pessoa, ela também está sendo transformada pelo Espírito é Santo. porque assim, é muito complicado, porque eu conheço gente que tava orando e falou, pô, tô orando tanto, ligado? Eu pequei orando, pessoal. Quem não sabe, eu contei isso aqui na igreja. Eu consegui pecar orando. Eu tava orando tanto que eu disse, mano, ninguém ora feito eu oro. Saca? Então, do tipo, né? Eu acho que eu represento vocês também. Então, A porque nossa carne. é isso que eu tô falando, mano. Tipo assim, às vezes a pessoa perde o fio da meada e quando vê ela tá tão distante do caminho que é aqui, tá ligado? Que às vezes ela, eu acho que na minha opinião também, às vezes tem pessoa que só vai mesmo e ali é bom porque ali tem poder, ali eu tenho autoridade, ali eu tenho não sei o quê, ali eu tenho não sei o quê, e, tá ligado? Mas tipo, às vezes a pessoa vai meio que se saindo e quando vê, mano, ela tá muito longe da parada. É. E tem muita gente que é tipo assim, mano, eu sou um bom cristão, eu confio no meu taco, tá ligado? E uma coisa que eu aprendi contigo é justamente isso, mano. A gente não tem que confiar em nada, tem que confiar em Deus só, mano. Em Cristo. Acabou, tá ligado? Ele é o motivo, ele é a razão, é Cristo. Ele, na verdade, assim, quando a gente passa a pensar dessa forma, as coisas inclusive ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis, porque a gente, às vezes, a gente tá querendo complicar algo que é muito simples, mano. Deixa Cristo ser o Senhor da tua vida, deixa Ele comandar. Ah, Pinto, tu tá dizendo que o pastor, por exemplo, ele não tem espaço? Tem, mas é o que a gente abriu o podcast falando. Ele tem uma função, ele não tem uma hierarquia. Saca? Ele tem uma função na sua vida. Ontem eu estava conversando com o Marquinhos, chamei ele para conversar, para a gente trocar uma ideia, né? Porque ele é uma ovelha que Deus colocou na minha vida, então eu tenho que conversar com ele. Mas, mano, eu estou conversando com o Marquinhos dizendo o seguinte: não sabe Cristo? Meu irmão, faz o que Cristo faria. Né? Não sou eu que estou me colocando numa posição. E aí, né, a gente vai vendo que as lideranças, de uma certa forma, por conta de vaidade, por conta desse orgulho, essas lideranças são lideranças imaturas. São lideranças imaturas. E liderança imatura, na maioria das vezes, faz com que muitas ovelhas acabem se decepcionando, saindo das igrejas, se decepcionando, às vezes, com Deus. Saca? Porque quando o cara tomou o lugar de Cristo e a ovelha se decepciona, ela passou a se decepcionar com Deus, de uma certa forma, através de um cara que estava querendo substituir Cristo. Porque teoricamente ele é a representação de Deus. Ele é a representação de Deus. Veja como isso é problemático. E aí a gente vê o seguinte: muitas igrejas reformadas, que se dizem reformadas, vejam uma contradição, né? Nós temos, não vamos falar aqui o nome, sabe aquela denominação, a primeirona, a que chegou primeiro, aquela que do tipo, né, se uniu ao império que crucificou a Cristo, sabe aquela? Tá certo? E aí os evangélicos, eles criticam essa denominação, mas eles acabaram fazendo um sistema eclesiástico idêntico, onde existe um clero e existem subordinados. Sim. Eles fizeram da mesma forma. Mano, igrejas reformadas, Lutero deve estar na tumba dele, mano, dizendo, mano, não foi isso, não era isso, era para reformar a parada. Paulo escreve na carta para a igreja, não é assim, tá errado, mano, o cabeça é Cristo, vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês estão criticando. O que eu acho massa, eu vou citar, porque eu acho que Não, não tem cita o nome não. Não. Não fala daquele teu pastor não. Não. Mas o profeta Muhammad, que a gente conhece mais como Maomé, o profeta Muhammad, ele escreveu o Alcorão, leu a Bíblia, junto com a Bíblia, a Torá, surgiu o Alcorão, mas ele deixa escrito lá, bem claro, e é uma coisa que eu acho massa, que ele diz: vocês não devem comemorar a data do meu aniversário, a data do meu nascimento, a data da minha morte. Nenhuma oração deve ser feita para mim, nem por meu nome, nem nada. Vocês podem falar meu nome. Boa. Mas vocês têm que saber que tudo vem por intermédio de Deus. Eu só sou fonte e canal. Boa. Ele deixou isso muito claro, porque eu acho que, como o islamismo é mais novo, eu acho que ele já tinha visão de que outras religiões estavam... Olha, Deus mandou aquela pessoa, então... Essa pessoa nasceu quando? Feriado. Morreu como? Feriado. Aniversário? Vamos fazer festa na igreja. Total. Então, assim, preste atenção do tipo, mano, tá na hora de fazer uma reforma da reforma. Se for o caso, né? Tá na hora de rever aí essa... Ninguém volta a frisar, muito importante. Pintinho Lutero. Né? Não tô dizendo... assim, inclusive, pessoal, é bem importante a gente dizer isso. É complicado tocar nesse tipo de assunto, porque a igreja, a boa, passa a ser vista como liberal, por exemplo.
saca? Quando, na verdade, a gente tá querendo trazer Cristo pro meio da igreja. Porque muitas vezes a gente fica como um louco querendo traçar estratégias de crescimento, muitas vezes a gente tá tentando... O que é que a gente faz? Mano, não tem isso. A gente só tem que trazer Cristo para dentro da igreja. Essa é a melhor estratégia de crescimento. Trazer Cristo para que ele seja o cabeça da igreja. Mas vamos caminhar aqui. Aí, dentro lá dos muitos casos, né, que a igreja, lá que o livro cita dos problemas de assédio, enfim, tem de todo tipo, tá certo? Coisas que a gente nem imagina, né? Irmã não era uma organização criminosa. Muito, mas são muitos casos, muitos casos. A gente vai agora falar um pouquinho. E eu, sinceramente, acredito que existe na igreja do Brasil, Existe mas apenas não está sendo investigado. investigado como... Porque a igreja hoje em dia dá dinheiro. E também é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura de investigação e das coisas irem até o final. A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, né? Mas aí vamos lá, eu queria trazer algo também que é muito importante. Mateus 18 agora, tá certo? Vamos lá, aconteceu um problema de assédio sexual na minha igreja, aconteceu alguma coisa. Então, como é que as igrejas, tá certo? O livro vai trazer de que essas igrejas, elas tratavam desse assunto biblicamente. Tá certo? Se você tiver aí com sua Bíblia, você vai lá para Mateus 18, no capítulo 15, e vai começar a dizer a forma como você deve proceder se um irmão pecar contra você no ambiente de igreja. Então, inicialmente, você conversa com esse seu irmão, se esse irmão não lhe der ouvidos, você traz outras duas testemunhas, você traz para toda a igreja. Vejam, eu não vou ler aqui na íntegra o texto, mas o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Isso é uma forma de que o que a gente tem de problema interno a gente resolve dentro da igreja. Dentro de casa. Dentro de casa. Certo? Então, o que Mateus 18 vai falar é exatamente isso. Os problemas que nós temos, nós resolvemos dentro de casa. Então, Isa, se tu é assediada, se tu é, por exemplo, estuprada dentro da igreja, mano, resolve dentro da igreja. Tu não tem que levar esse problema pro lado de fora. Saca? Marquinhos, se tu sofreu um assédio moral dentro da igreja, tá certo? Se o pastor da igreja bateu na mesa e disse que o ungido do Senhor era ele e não você, tá certo? Então, tu tem que resolver isso dentro da igreja. Tu não tem que considerar isso como um assédio moral ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Eu não sei se vocês pensam da forma que eu penso, mas o que Mateus 18 fala para mim é uma forma de convencer e trazer esse seu irmão que pecou contra você ao arrependimento. Agora, quando a gente trata de uma esfera de crime, porque, por exemplo, um assédio sexual, porque, por exemplo, um estupro ou qualquer coisa desse tipo, mano, esse cara, a gente não tem que convencer ele dele se arrepender. A gente tem que denunciar esse cara. Eu acho que é muito assim. Antes de se tornar cristão, tu já era o quê? Cidadão. Sim. E Existe uma como esfera cidadão, tu civil. tem as leis civis. Pronto. Crente, candomblessista, espírita, tudo tá embaixo dessa mesma esfera civil. Tá. E eu acho que esse tipo de coisa, tem coisa assim que a gente consegue resolver na igreja. Eu tô de mal daquela pessoa porque ela não falou comigo. Isso. Chama pra Resolve conversar. dentro da igreja. Ela mentiu. Resolve dentro da igreja. Isso. E eu não sei Mas isso. tem coisa que não. Tem coisa que não. E não sei se vocês percebem, mas, mano, saca? Quando a igreja ela tem a intenção de preservar o pastor, Sim. o pastor celebridade, mano, se a gente deixar isso aqui Muito vazar, atrás, né? se a gente deixar isso aqui vazar, mano, isso vai prejudicar tanta gente. A gente vai perder, por exemplo, as ofertas, porque quando esse pastor está pregando, a igreja está abarrotada, né? Então, quando a igreja ela começa a proteger o pastor celebridade, quando a igreja ela começa a não dar ouvido a quem foi a vítima para proteger a instituição, mano, aí é problema. A culpar a vítima, né? Culpar a vítima. O livro vai falar justamente de algumas estratégias. Por exemplo, vamos então começar a dizer o seguinte: Isa, tu foi estuprada? Foi. Mas sabe por que tu foi estuprada? Porque a calça que tu tá vindo para o culto é muito apertada. Esquece Tem daquela cara, palavra que Jesus falou. Se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Sim, Tá ligado? sim. Tem muitas coisas que eu poderia falar disso. Mas sabe, Isa, sabe por que tu foi estuprada? Porque muitas vezes tu ficou conversando sozinho com o pastor e tu não deveria fazer isso. Então, o livro ele também traz algumas estratégias que as igrejas vão tentar fazer. Quer ver uma outra que o livro diz? O falso pedido de desculpas. Então, o pastor, ele cometeu o abuso sexual e ele faz assim, não, tudo bem. Eu errei, mas eu errei não é um pedido de desculpa, mano. O eu errei não é uma retratação, sabe? Então, uma outra estratégia, a gente vai começar, por exemplo, a fazer, por exemplo, Isa, na verdade, é o seguinte, Isa tem problema psicológico. Ela não é uma pessoa boa da cabeça. Então, ela, na verdade, está inventando esse tipo de coisa. Ou então, não, Isa,
é porque ela não gosta do pastor, então ela tá, na verdade, querendo destruir, né, o ministério, a carreira dele, o chamado dele. Então, veja, eu me pergunto, sinceramente, se eu conseguiria frequentar um ambiente em que existe um crime e a igreja, ao invés de tentar resolver esse problema e de me trazer para perto, né, ela tenta justificar esse crime e ainda fazendo esse tipo de coisa. Mano, porque tipo, é porque assim, eu vejo que quem frequenta uma igreja dessa que sabe, que às vezes, na maioria das vezes é abafado, né? Como a gente já comentou. Quem sabe, mano, tá numa lavagem cerebral tão grande ali que a pessoa fica cega, tá ligado? Foi o que eu falei. Você lembra que eu tava voltando do casamento de Ari? Eu disse que tem coisas que eu, quando eu olho pro passado, eu pensava. Hoje eu falo, como é que eu pensava Daquela forma, né? isso? Mas é porque tu tá naquele lugar. Eu, por exemplo, cresci naquele lugar. Meus pais cresceram naquele lugar. E a gente não consegue mais pensar e olhar as coisas com outros olhos. É porque você é doutrinado daquela A gente forma, já né, tá mano? assim, ó, que nem aquele cavalinho que tem aquele negocinho assim, sabe? Não eu esqueci o consegue olhar o panorama todo, só olha. Sim. Eu já vi muito também, né? Eu não quero estar falando muito, porque assim, tudo isso que eu sinto, eu já senti na pele, eu já vivenciei isso na pele, né? Não comigo, mas muitas vezes vi coisas muito de perto, e é muito triste, por exemplo, quando você vê um ambiente em uma igreja em que, por exemplo, falando da questão sexual, algo vem se repetindo, e você escuta, por exemplo, de membros da igreja de que, ah, não, a gente não pode afastar. A gente vai fazer o quê? Né? A gente vai. Saca, é muito perigoso a gente tá deixando criar uma cultura que ela é tóxica. Uhum. Porque se eu frequento aquela igreja e vejo que a minha liderança, por exemplo, é uma liderança sexualmente, né, que tem problemas, eu começo talvez a pensar que, mano, no meu casamento eu posso também agir dessa forma, porque o meu líder, ele age dessa forma, mas toda vez que ele cai, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende, E entende? tá tudo bem, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Então, você vai vendo algumas coisas acontecerem, você vai vendo muitas vezes, por exemplo, um colegiado que vai ali ver, descobre alguma coisa, mas diz assim, não, mas a gente não tem provas concretas. Mano, o que é a prova concreta no final das contas? Tá se esperando o quê para ter uma prova concreta? Né? Então, é muito, muito problemático tudo isso, mas que infelizmente continua acontecendo. E eu concordo com Isa. Infelizmente, muitas pessoas acham que no ambiente eclesiástico, nas suas igrejas, né, é normal até às vezes a pessoa chegar à seguinte conclusão: mano, será que isso não é coisa da minha cabeça, por exemplo? Não, porque aquele cara, eu vejo aquele cara pregando todo domingo, mano. Aquele cara tem muita unção, aquele cara é tão usado por Deus, saca? Não é possível que aquele cara esteja dando em cima de mim, aquele cara esteja me assediando. Né? Então você começa, muitas vezes, a se questionar se o problema não está em você, se não é você que está Sim. fantasiando qualquer tipo de coisa. Tá? Bem, esses são os principais problemas que o livro fala sobre essa cultura das igrejas. Até por tempo não dá para a gente falar muita coisa, mas vamos falar o outro lado da história. Como desenvolver, né, uma igreja voltada para a bondade. Eu acho que é muito mais importante, não que não seja importante a gente falar isso. O livro ele traz um círculo chamado do círculo Tove, né? De bondade, de cultura de bondade. Então, por exemplo, esse círculo, né, você pode ler, ele pode iniciar em qualquer um desses pontos que ele traz, mas esses são os pontos que ele considera como sendo mais importantes para que a sua igreja desenvolva isso. Aí ele diz, por exemplo, cultivar a empatia e resistir à cultura narcisista. Mano, cultivar a empatia e resistir a essa cultura narcisista. Empatia é uma palavra que, eu não sei se vocês concordam, mas ela foi tão usada que a gente, de uma certa forma, hoje, quando escuta a palavra empatia, a gente até fica meio assim, mano, empatia. Mas, mano, empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. E se você frequenta, por exemplo, uma igreja que não sente a dor que você sente, saca, mano? Ontem Marquinhos teve, Isa, a gente foi junto na casa de uma irmã que tá passando problemas financeiros, emocionais, uma série de coisas, e você tá com uma pessoa ali, tá abrindo seu coração, tá chorando na sua frente, você não sentia a dor daquela pessoa. Mano, tu tem que ser muito frio, velho. Saca? Tu tem que se achar e se colocar numa posição de superioridade. Celebridade, né? De celebridade, saca? De certa forma. E, mano, você não tá. Assim, pra mim, um princípio de Cristo, do cristianismo, de certa forma, é empatia. É mano. empatia. É empatia. Tá ligado? Tipo, eu tenho essa questão de empatia muito forte entre as pessoas em mim, porque
entre muitas aspas, aí voltando para os acho do marketingamente falando, o marketing, você tem que ter uma visão muito empática daquela pessoa para você entender qual é a dor que ela tá passando, para você oferecer a solução para ela, tá ligado? Então ontem a gente foi oferecer uma solução física de alimentação que ela estava precisando, e a gente também foi oferecer uma solução espiritual, de certa forma. Entende? Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar daquela pessoa, a gente entende, mano, poxa, ela tá passando fome, ela tem. E, minha joia, que lindo isso que tu falou. A gente foi oferecer um alimento espiritual, que chama-se Cristo. O alimento espiritual não é a boa nova, o alimento espiritual não é Marquinhos, não é Pinto, não. Sim. O alimento espiritual é Cristo, mano. A gente foi dizer a ela, minha irmã, venha-se embora, a gente vai fazer uma campanha de batismo, você precisa ser batizado. Vai, Eu vou pegar. vai, pega a Vicky. Eita. Vicky nos patrocina. A doida do Vicky. Então, mano, a solução não é a boa nova, a igreja, sabe? A solução é Cristo. Cristo, justamente, mano. E a gente, tipo assim, se colocou no lugar dela, a gente teve empatia por ela, pra poder ir lá e, assim, antes de entender a situação dela e depois oferecer a parada pra ela, tá ligado? Top, top. Eu gosto muito disso, da empatia, mano, da gente desenvolver. É o que a gente sempre fala, né? Eu uso muito a expressão comunidade espiritual. Comunidade espiritual é isso, mano. É a gente conseguir saber o que é que tá acontecendo, Marquinhos, o que é que tá passando na sua vida, o que é isso que tá te incomodando, da gente desenvolver esse tipo de relacionamento, né? Às vezes a gente tá com um irmãozinho lá na igreja, vive com um cara há 30 anos, o cara tá passando por problemas, a gente nunca nem chamou, por exemplo, o cara para tomar um café junto, mano. Sim. Sacou? Então, assim, a gente se encontra todo domingo, a gente tá ali, a gente congrega junto, mas, mano, a gente não sabe o que se passa na vida das pessoas, né? Então, comunidade espiritual é isso. E se você for nas igrejas grandonas, assim, geralmente tem, né? Aquele tiozinho que fica lá atrás, ou aquela tiazinha que fica lá atrás, que vai com o menininho dela e tal, e tipo, ninguém Não sabe tem quem é como. direito. Não tem como tu alcançar todo mundo numa igreja que tem 500 pessoas. A não ser que a gente aumente e descentralize os braços. Eu ia falar isso, porque, tipo assim, eu acredito que até dá, mas a partir do momento que, sei lá, ao invés de você ter um pastor para 500 pessoas, Vamos lá. você tem, tipo assim, Não, um eu tenho uma pastor, problemática pior. Um pastor para 3 igrejas. 35 igrejas. Isso, vamos lá, peraí. Pra vocês verem. Eu sei porque eu tava numa denominação assim. Pronto. Um pastor para 35 igrejas. Pronto, vamos lá. Vejam. Desculpa agora falar mal dessa denominação que você fala, então. É o que eu vou dizer. Não, Vejam. mas eu acho errado. Pronto. E não é bíblico. Porque, fazer uma pergunta pra vocês. Quantas ovelhas Cristo tinha? Cristo encarnado ali. Quantas ovelhas? 12. Cristo tinha 12, negão. O cara quer ter 35 igrejas. Ele quer apacentar quantas ovelhas? Cristo cuidou de 12. Aí eu vou falar, mas nas congregações tem Mano, e das 12 teve uma. E das 12 teve uma. Mas o responsável até para trocar uma porta tem que pedir autorização. Sério? Então, é o que a gente falou, é a história de quem é o fundamento de Cristo, mas então tira Cristo e bota um outro cara no lugar de Cristo. Não rola. Outra, aí desenvolvendo aqui o círculo todo, a primeira, empatia, tá certo? O segundo, cultivar a graça e resistir à cultura do medo. Mano, isso é óbvio. Cultivar a graça, cultivar Cristo. Mas é Cristo para dentro da igreja. E veja, a graça em detrimento, ou seja, cultivar a graça e resistir ao medo. É justamente onde tem Cristo não tem medo. Agora, onde não tem Cristo, mano, o medo impera. Eu vi, não sei se tu vai encaixar muito aqui com a gente, mas eu vi hoje um corte de um pregador bem famosão aí e tal, que ele tava falando que Cristo veio por nós e morreu por nós, e tipo, tudo que Cristo fez foi por nós, tá ligado? E aí cortava, parava a pregação dele e vinha outro cara, e o cara falava, mano, não foi por tu não, meu abençoadozinho, tá ligado? Tipo, tu não é a bolacha do pacote não, né? Ele fez por Deus. Sacou? E aí a gente tem que começar, os pastores começar a pregar e entender que, tipo, mano, ele fazer o que, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo aqui é pra honra e glória de Deus, não sou eu. Isso. Tipo, eu tô passando a mensagem. Isso, é porque, Marquinhos diz, a gente tem, veja como, como a parada é deturpada. Mano, o crescimento do reino de Deus é espiritual. A gente quer achar que, como é que a gente mensura se o meu ministério específico, ele é da vontade de Deus, se ele estiver dando fruto, mas o fruto é espiritual. Sim. O fruto é espiritual. A gente não precisa estar vendo, a gente não precisa contemplar. E eu acho que muito também pode ser assim. Tu tá fazendo teu trabalho agora, tu pode
Deus me livre, tá? Falecer Posso, mas eu e posso. não ver os frutos disso. Porque isso aconteceu na minha casa. Minha avó orou uma vida toda para que meu avô fosse evangélico. Ela faleceu. 5 anos depois ela aceitou Jesus. Ela passou uma vida Será que, toda orando. veja, se a gente for olhar os padrões do mundo, a gente vai dizer que ela falhou. Mas ela não viu, mas ela aconteceu. E até hoje ele tá na igreja. Mano, e tu vai ver, Entendeu? aos padrões do mundo a gente vai dizer, ela falhou porque ela não conseguiu. Ela Morreu e ela não não conseguiu. viu, mas ela não precisava ver. Mas a palavra de Deus diz exatamente isso. Para que a árvore, para que dê fruto, a semente precisa morrer. Isso. Saca? Então, do tipo, mano, uma outra, né? Um outro tópico de igrejas saudáveis, né? Igrejas que têm a cultura de bondade. Priorizar as pessoas em detrimento à instituição. Mano, o maior patrimônio que a Boa Nova tem somos nós. Sim. Somos Não nós. é a marca boa. Não é a Boa Nova, mano. A Boa Nova é Cristo, né, obviamente, mas não é a Boa Nova como igreja. Porque se eu coloco a denominação. E aí vamos lá. Deixa eu amolar minha foice. Peixeira. Galera, quantas igrejas que nós vemos que, mano, as pessoas elas são apaixonadas pela logomarca da igreja. Eu acho que é por Saca? isso que muitas igrejas crescem. Devo nada. Cadê Mano, o nome daquela igreja? mano, Fechou ali. A igreja da moda, né? a igreja A tá igreja da moda. igreja da moda, a igreja que não, a minha igreja, mano. E aí é muito triste, porque eu já tive dentro de igrejas que você via que as pessoas elas eram apaixonadas pelo nome da igreja. Ou então por um movimento específico, um ministério específico da igreja. Mas, mano, quando você ia conviver com aquelas pessoas, você via que aquelas pessoas não caminhavam no espírito. Sim. As pessoas não caminhavam. Um né? evento específico, né? Aquelas pessoas, eu já participei trabalhando em eventos específicos, onde eram eventos de evangelismo, por eventos muito bonitos de buscar e de salvar vidas, e que, por exemplo, os membros que eram apaixonados pelo nome da igreja estavam assistindo vídeos pornográficos dentro do evento. Aí, meu Deus. Saca? Então, mano, a pessoa é apaixonada pelo nome da parada. Sim. Ela não é apaixonada por Deus. Uhum. E aí eu me pergunto, será que essas denominações, elas têm consciência do que elas estão plantando? Ou será que, de fato, elas plantam o nome de Deus e as pessoas é que subvertem a parada? Mano, talvez também seja o fato de que, tipo assim, tem muita gente e não tem alguém ali pra poder acompanhar, tá ligado? É tipo um professor, por exemplo, Eduardo foi na faculdade que, mano, a sala dela tem 100 e poucas pessoas. Mano, como é que uma sala de aula tem 100 e poucas pessoas, tá Ele ligado? consegue dar assistência. Como é que o professor vai dar assistência pra todo Eu mundo? sofro com 31. Justamente, velho. Então, tipo assim, por exemplo, uma coisa é. Aí, no fato que eu, entre aspas, gostava de igreja pequena, que é o quê? Você tá muito mais próximo do pastor, tá ligado? Quando acontece alguma coisa com você, o pastor lhe liga, e aí, meu irmão, ó, vamos tomar um café, vamos fazer tal coisa, quero trocar ideia contigo, não sei o que, tá ligado? E aí você tem essa proximidade, porque o pastor, ele tem o pastor e tem as ovelhas. Não que o pastor esteja acima das ovelhas, mas o pastor, mano, literal, o pastor literal, que tem a ovelhinha lá, Cuida. ele tá olhando ali, ó, se uma ovelha tá indo embora, sei lá, se ele manda um cachorro, sei lá o que ele vai. Aí a ovelha volta e tal. Tá Uma ligado? vez eu vi uma pregação do pastor Paulo Borges Júnior. É Eu um sou casamento fanático com vários. por ele, assim, gosto muito, um cara inteligentíssimo, e ele disse isso, mano, se a tua igreja, se você descobrir uma forma de atrair multidões, questione, porque o padrão de Cristo não era esse. Cristo foi rejeitado por multidões. Ele Entende? falava multidões, mas era muitas vezes multidões de rejeitados. Saca? Então, se você descobrir uma fórmula mágica de atrair essas multidões, comece a ver se de fato Cristo está no meio da sua igreja. Entende? Outro ponto aqui, de cultura de bondade nas igrejas, cultivar a verdade e resistir às narrativas falsas. Não precisa nem a gente falar isso. Uma igreja que não fala a verdade, né? Eu não sei o que é que você está fazendo numa igreja que não fala a verdade. Então, veja como é problemático. É preciso ser dito isso num livro. Né? Uma igreja que cultiva a bondade é uma igreja que fala a verdade em detrimento de mentiras. Fazem promessas Certo. que não são possíveis Que de. não são bíblicas e que não são... Não são bíblicas, né? Mas, tipo assim, não são possíveis. Não há garantia de que vai acontecer. Isso daí chegaria a tocar Chega. nesse ponto. Tu fala o quê? De campanhas e coisas desse tipo? Que eles fazem? Mano, daquele que a gente já viu, tipo, Sim. mano, tá passando na frente da igreja, tá, precisa de um milagre, terça-feira, vem cá e tal, não sei o que, tá ligado? Aí entra naquilo que a gente sempre fala, né? Do tipo, mano,
Infelizmente as pessoas continuam se relacionando com Deus, querendo barganhar aquilo que ele vai poder trazer, porque elas estão firmes na palavra. Eles estão pela lei, não pela Lei graça. da Não pela misericórdia. lei, e não pela graça. Existe, obviamente, tá certo? Uma lei da reciprocidade. Deus, ele é muito claro de que quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima da gente. Tá? A gente não pode confundir de que existe uma garantia. E além do mais, é o seguinte, tá certo? Galardão é galardão espiritual. Recompensa espiritual. Claro que Deus, eu li esses dias, tá certo? Algo que eu achei muito bacana. Deus procura pessoas para que ele possa fazer com que essas pessoas fiquem ricas. Deus não tem problema com dinheiro. Sim. Agora, ele procura pessoas que têm um coração humilde para que ele possa dar muito dinheiro a essas pessoas e elas possam utilizar esse dinheiro no reino dele. Às vezes pode ser Benéfico. no céu também. Não, pode, mas eu digo o seguinte, neste campo, tá certo? É. Deus procura pessoas que têm um coração. O problema não é o dinheiro, o problema é como você vai aplicar. Eu vi um pastor uma vez falando sobre isso, que é tipo assim, Se eu não me engano, eu acho que isso foi no livro do pastor Leonardo Ribeiro, que eu li essa semana, fantástico também sobre liderança, fazendo mexendo em vários livros. Né? Mas, acho que isso aí, foi lá. eu fui numa pregação de um pastor que ele falou justamente essa questão de tipo assim, mano, nem todo mundo, entre aspas, precisa ter um chamado de ser pastor. Sim, Nem todo mundo tem um chamado de estar no front stage, ali na frente, Sim. no palco, no púlpito, tá ligado? Tem gente, mano, que tem o chamado de estar no backstage. total. Tem gente que tá no chamado de, por exemplo, é aquela questão, mano, pra você ir na igreja e você ter luz, ter estrutura, ter não sei o quê, tem que ter um certo capital por trás. Tem gente que o chamado é patrocinar isso. Patrocinar, tá ligado? Tipo assim, pra você fazer um evento Vendedor, gigantesco, tá ligado? Um sonho que a gente tem, de certa forma, que tu falou que me puxou também, né? Que é fazer um acampamento, entre aspas, um movimento evangelístico com garotos de programa. E aí, mano, só que, tipo, uma coisa que seria a gente que fosse patrocinar, não que elas fossem pagar. Então, Precisa você de verba pra isso. precisa de verba pra isso, tá ligado? Tem gente que assim, diz assim, mano, eu não descobri qual é o meu chamado. E talvez o teu chamado seja contribuir com o chamado de outras pessoas. Um missionário. Meu irmão, tu tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com dinheiro, vai patrocinar aí, mano, a missão da galera aí e tal, sabe? E aí esse pastor ele falou justamente, ele, tipo assim, mano, e é muito importante que você não perca essa humildade, porque tu tava contando um caso de um cara, mano, esse cara era muito rico pelo que ele falou. Tipo assim, acho que muito milionário, tá ligado? E pelo que eu me lembro, ele era do mundo, ele se converteu, tá ligado? E aí ele meio que patrocinou todo o acampamento, tipo, a galera que não podia pagar, ele pagou pra essa galera toda. Se não me engano, ele comprou uma Kombi ou foi uma van, tá ligado? E, mano, ele fez questão dele ir dirigindo a Kombi ou foi a van da galerinha, tá ligado? Pra levar a galerinha no coisa. Ele fez questão dele participar do acampamento. Aí não sei se ele participou na questão da cozinha, que geralmente é o lado mais obscuro, né? Que ninguém quer participar. Cozinha Ele e foi banheiro. tipo, cozinha ou foi banheiro, enfim, o que seja. E, mano, o pastor falou, mano, tipo assim, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não vê a questão espiritual nele, fica impressionada, porque, mano, é um cara que, sei lá, a cama dele deve valer, sei lá, 10 mil reais, o cara tá dormindo num colchão no chão, mano. Isso é verdade. E é justamente por isso, sim, Marquinhos, em cima do que você falou. Percebe que muitas pessoas exercem cargos e poder na sociedade de uma forma geral. Aí, às vezes, o cara é convertido. Né? Aí trazem esse cara para dentro da igreja e ele quer continuar exercendo poder e liderança. Então ele diz, eu quero virar pastor porque o pastor é o que manda. Quando o modelo de Cristo é o contrário, meu irmão. Meu irmão, Cristo, quando morreu, o que ele fez? Ele lavou o pé da galera, mano. O exemplo era de humildade. Só que as nossas igrejas, infelizmente, retiraram Cristo de sendo o cabeça e colocaram um pastor. Porque quando Cristo era o cabeça, ele era humilde. Mas quando agora tem um homem sendo pastor, meu irmão, ele manda. Ele Cada é. casa, né? Vamos lá, terminando. Cultivar o serviço e resistir à cultura de celebridade. Tá falando muito isso, né? Ou seja, mano, tu quer ser o pastor? Tu vai trabalhar. Tu quer ser o pastor? Tu não tá isento, tu não só vem aqui na igreja dia de domingo e quinta-feira pra pregar, não, mano. Participa da vida da igreja, saca? Participa, tu tem que estar envolvido com os ministérios. Tu tem que, mesmo é pra lavar banheiro, a gente lava banheiro. Mesmo é pra pintar aqui a igreja, a gente pinta a igreja. Porque o pastor celebridade é como se a gente estivesse guardando ele. Sabe aquela roupa que quando a gente era pequena a mãe dizia, não, essa aqui é pra sair. Essa é a roupa que você guarda pra sair. Né? Então, o pastor celebridade é como se ele só fosse. Como uma carta na manga, né? Uma carta na manga. Então, meu irmão, igrejas. As nossas igrejas precisam começar a entender, mano, esse cara, ele é igual a todo outro cristão que tem um chamado na vida dele. Só que o chamado dele é um chamado pastoral. Né? E por último, cultivar a semelhança de Cristo e resistir à cultura de líderes. Falamos isso o tempo todo aqui. Irmão, o cabeça é Cristo. Né? Então, como seria diferente, né?
se de fato esse modelo bíblico fosse seguido nas nossas igrejas. E aí eu acho que, assim, Deus ele tem nos dado, e agora falando a nível de boa nova de igreja, boa nova, vou olhar pra tu, não tem boa nova nenhuma. Deus tem nos dado essa possibilidade, sabe, da gente não cometer os mesmos erros. Mano, deixa eu só abrir um parênteses aí. Vocês Abrir e repararam- fechar ou só vai abrir? Não, abrir e fechar. Certo. Vocês já repararam que, tipo, você também de casa, repararam que todos os pontos positivos, tá ligado? E os pontos negativos que tem. Os negativos é a falta de ter Jesus como Cristo como cabeça. E os positivos é justamente ter Jesus como cabeça. Tipo assim, tudo, entre aspas, se resume a colocar Jesus como cabeça ou tirar Jesus como cabeça. E isso tem um grande problema, Marquinhos, porque assim, o apóstolo Paulo vai falar, né? Ele é que fala sobre essa analogia. Veja, se Cristo é o cabeça, ele controla o corpo, tá certo? Certo. Então, veja, por exemplo, vamos falar assim, num corpo, tá certo, humano, se um dedo ele deixa de funcionar, é um problema, porque o sistema ele é todo integrado. Mas, mano, dá pra suprir. Sim. Dá pra suprir, tá certo? Se um rim ele para de funcionar, mano, tem o outro pra Sim. funcionar, né? Mas, mano, e quando não tem cabeça? Faz como? Morre. Saca? Então, mano, se não tem a cabeça, né? Que se não tem Cristo que deveria ser a cabeça, não tem igreja no final das contas. Conclusão, temos várias igrejas zumbis. Várias igrejas no mesmo, ó. Tá lá o corpo, mas não tem vida. Então, isso é o que a gente chama de luz residual. Tem muito. Luz residual, sabe? Eu não sei se vocês, eu sou mais velho que vocês, né? Na minha casa teve uma televisão. Minha mãe desligava ela, mano. E acho que depois de 5 minutos ia ter uma luz na TV. Né? Eu E não aos acredito. pouquinhos- Se fosse hoje em dia, eu orava por ela. Mano, sai daí, né? Tipo, isso, mano, é chamado luz residual. A estrela, quando a gente olha pra estrela, que a gente tá vendo ali brilhando, na verdade ela não tá mais ali. Ela já morreu há muito Muitos já tempo. morreram. É luz residual. E, infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores, eles pensam que estão vivos, mas eles já morreram. Eles pensam que estão vivos, mas eles já morreram, mano. Né? Tem muito pastor pregando endemoniado. Concordo. Saca? Porque ele tá lá brilhando, que nem estrela. Ele tá lá brilhando, mas já morreu, ó. Há muito tempo. E assim, Jesus. eu volto ao que eu tava falando ainda agora. Mano, a gente não pode ser igual, sabe? A gente tem que andar no espírito, mano. A gente tem que entender, mano, que o nosso compromisso principal é com Deus e é com Cristo, Sim. né? Porque senão, mano, a gente vai ser... E isso é muito desafiador, porque assim, mano, a igreja, quando ela começa a crescer, a tendência é que a gente comece a achar que a gente descobriu a fórmula do crescimento. Sim. Entende? Quando, na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Né? Então, na verdade, o plano de crescimento da Boa Nova, independente se vai ser grande ou pequeno, já existe. A gente fica traçando e fazendo eventos e estratégias e coisas que Deus já sabe como é que ele vai fazer. Né? Pode ser que essa igreja Boa Nova, ele queira que ela seja 20 pessoas pro resto da vida. E isso não quer dizer que ela não vai ser bem sucedida. Ela pode ser bem sucedida se essas 20 pessoas elas estiverem crescendo no espírito. Agora, ela vai ser mal sucedida se tiver 20 pessoas pro resto da vida e essas 20 pessoas elas continuarem sendo imaturas. E outra coisa também, ela vai ser mal sucedida. Ela vai ser bem sucedida se, tipo. Calma, deixa eu recapitular aqui. Pode ser que, se ela passar de 20 para 200, pode ser que, tipo. Vem, Beco. Pode ir pra lá. Se ela passar de 20 para 200, mano, pode ser que aquele foco que era dar atenção, aquele foco que era estar perto, que era tá ajudando, seja perdido, tá ligado? Foi o que Pinto falou, se a igreja crescer demais, abre outra do lado. Isso. Designa pessoas pra ir pra lá. Não é possível, mano, que só tenha um cara com um chamado pastoral. Porque, assim, a cada dia que passa, né, eu acho que eu já tive uma conversa com o Marquinhos e disse, meu irmão, tu vai ser pastor. Isa eu já convidei domingo, inclusive a Isa que vai pregar. Tá, pessoal, eu já disse, Eu mano, não confirmei nada. a cada dia eu tenho uma certeza tão grande no meu coração que as pessoas que Deus trouxe pra perto da gente são pessoas, mano, ungidas. Já divulguei. Mas assim, mano, agora, esse coração é um coração que entende que a gente não pode querer toda a unção só pra gente. Sim. Saca? Porque aí é que tá o problema. Mas
Enfim, vamos embora, né? Senão a gente tinha prometido que esse teria mais curto, mas... 40 minutos só. Nada, foi mais, mais uma Não, hora. A gente tinha Foi, porque esse conteúdo tava pouco, entre aspas, né? Tava pouco, a gente sempre acha que é pouco. Mas Você tá de boa, foi bom, Uma foi hora bom, e foi 10 bom. minutos. 1 hora e 10 minutos. Foi Produção. o, foi o que Cristo quis, né? Que Deus Exato, quis. foi o que ele trouxe do coração da gente. Pessoal, muito obrigado. Fica aqui também. Lá o cara. Lá o Caco. A gente nem falou aqui, né? Aqui. Sim. Falou bastante. Fica o convite também para você nos visitar, né? Você aí de aldeia e enfim, das regiões, Veracruz e tudo, regiões próximas da nossa igreja. Venha nos visitar, você vai ser muito bem recebido, tá certo? Nós temos... Vamos ver aquela musiquinha pra você. Como Ah, é não, tô música? brincando. Visitante. Seja bem-vindo. essa é clássica. Mas eu acho que é isso, certo? Muito obrigado. Divulguem também, né, esse podcast. Né, compartilhem com outras pessoas. Tão importante essa força, né? Quando a gente vê uma pessoa que compartilha um material nosso também, isso ajuda bastante, né? Porque não é um material da Boa Nova, é um material da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, pessoal, uma coisa bem importante também, de outras denominações, nós somos irmãos. É. Não gostou? Sinto muito, vamos morar no mesmo lugar. A eternidade. Veja, só existem, tá certo? Os salvos e os não salvos. Não tem, mano. Nós tem meio estamos termo, né? distantes. Não tem meio termo. Adivinhem, é o mesmo céu. Só É o vou mesmo contar céu. a vocês. Não é o céu, a parte da denominação tá. O céu, a gente vai junto, então acaba com essa concorrência, mano. Acaba com essa besteira. E tá assim, certo? a gente tá trocando uma ideia aqui que é uma coisa muito importante, tá ligado? Pra Porque, todas as igrejas. mano, imagina, você aí pode ter ficado ofendido porque na sua denominação acontecem algumas coisas que a gente comentou aqui. Mas, mano, tenha empatia. Aí, olha. Além Tenha disso, empatia de entender que talvez, até mesmo na sua denominação, tenha uma pessoa ali que tá passando por um problema que é muito sério, mano. Tá ligado? Tá passando por um problema, por uma situação que, mano, a gente tem que ter esse senso crítico, essa percepção, pra gente poder começar a quebrar essa cultura de, por exemplo, o pastor ser o bambambam da parada e se o que o pastor fala ou faz é lei, tá ligado? Tipo, a gente tem que começar a quebrar isso, porque não Traz Cristo pra parada. Traz Cristo pra parada, mano. Agora, tu se entregou, né? Bambambam é uma expressão de quem tá ficando velho. Eu sou. Ele Eu vai sou, fazer 30, a gente cobrou pra fazer uma festa. eu sou um quase velho. Vai. Quase velho, quase velho. Valeu, minha joia. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Ai, Até semana que vem. Acorda pra Deus. Somos como e assim é a realidade. Valeu.